Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 143 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos começar um novo livro. Vamos começar o livro de Jó e vamos ler os capítulos 1, 2 e 3. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos então ler os primeiros capítulos do livro de Jó. Capítulo de número 1 vai dizer assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com elas. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoastes as obras de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. De forma, educada, vamos dizer assim, ou de forma formal, contra ti na tua face, que poderia ser, então, no popular, na tua cara. Mas até Satanás tem um mínimo de respeito com Deus, né? Não vai falar esse tipo de coisa, pelo amor de Jesus Cristo. Enfim, sabe pensamentos intrusivos? Desculpa, gente, vamos voltar pro texto. E releva o que eu disse. Só coisas que passam na minha cabeça e às vezes eu não consigo contê-lo dentro de mim. Seguimos. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe,
e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui, quero fazer um breve comentário, mas a história de Jó a gente conhece muito bem, né? É muito popular, mas eu acho que é muito interessante isso. A gente conhece tudo o que aconteceu, toda essa proposta de Satanás. A gente acabou de ler aqui tudo o que lhe aconteceu. Ele perdeu tudo, exatamente tudo ao mesmo tempo, né? Foi vindo um servo aqui, um atrás do outro, dizendo o que ele tinha perdido, que não tinha sobrado nada, absolutamente nada. Mas o que me atenta aqui, né? Porque a gente lembra sobre essa persistência de Jó e tudo mais, mas a reação primária de Jó nesse momento, como a gente leu aqui no verso 20, é que ele se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, que era justamente algo dentro da cultura, né, do judeu, também que a gente vê em outros momentos, que jogar as cinzas, que era para mostrar publicamente o seu sofrimento, a sua dor ou o seu luto. Então ele exprime esse sentimento dele nessa forma da cultura que eles tinham, mas em seguida ele fez tudo isso e prostrou-se em terra e adorou. A reação primária dele foi essa. A reação que veio do íntimo dele foi adoração. E isso pra mim se torna algo, sabe? Nossa, sabe, constrangedor? Porque quando a gente bate o nosso dedinho na quina da mesa ou do sofá, a gente já pensa tipo, nossa, como eu queria falar um palavrão. Eu queria ter liberdade de, nossa, trovejar, sabe? Isso é um conceito mínimo, mas isso só prova que o que Deus tinha dito sobre Jó era totalmente verdade, sabe? A gente vai ler um pouco mais sobre Jó mais à frente também, mas, cara, assim, a reação primária dele foi fazer toda aquela parte ritualística, né, de raspar sua cabeça, rasgar suas roupas, né, em demonstração de luto, de perda, de sofrimento, e ele se prostra em terra e o adora. E ele diz que, né, parafraseando aqui, eu vim sem nada ao mundo, né, e eu vou voltar sem nada. Foi o Senhor que me deu, o Senhor que tomou também. Então, né, como quem diz, a situação que eu me encontrava era por razão de Deus, agora a situação que eu me encontro agora também é por conta de Deus, é Deus que está me dando tudo isso, ou me retirando tudo isso, e bendito seja o nome do Senhor. Apenas. Então, eu fico imaginando como que não é um coração, como que não é uma mente de uma pessoa assim, que tudo, não era só bens materiais, ele perdeu filhos, sabe? E o início mostra o quanto ele amava esses filhos, porque ele os fazia continuamente, os purificava, tinha preocupação com as suas vidas. Então, Jó amava seus filhos. E quando ele perde, ele simplesmente, a reação primária dele é adorar ao Senhor, reconhecer qual que era, né, o que toda aquela situação dizia sobre ele e sobre Deus, que ele tinha vindo sem nada, que ele iria sem nada, que tudo aquilo que ele tinha antes naquela situação era por conta de Deus, que tudo aquilo que ele tinha perdido também era por conta de Deus, e que Deus continuava tendo seu nome bendito. Então, assim, caramba, Jó é uma incógnita, assim, pra mim, sabe? Porque que coração, que mente, mas que integridade, sabe?
Mas vamos continuar lendo, vamos continuar aprendendo, porque a gente vai ver também que Jó continuava sendo humano. Então ele vai ter os seus momentos, ele vai ter os seus momentos de questionamento, como a gente bem sabe, né? Como já disse, essa é uma história muito popular. Mas que incrível, né? Esse primeiro olhar dessa reação. A reação que ele tem inicialmente diante dos desastres e dessas coisas, né, ruins, da angústia que aconteceu com ele. Então, isso aqui é um baita ensinamento, e se não, um baita tapa na cara da gente, hein? Que por muito menos já queremos largar tudo, já queremos dizer que, né, não, Deus me esqueceu. A gente não tem essa primeira reação de adorar o Senhor, né? Então, é de se refletir. Vamos lá, capítulo de número 2. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, né? Provou isso. Que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estenda a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Desafiando. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó sentou-se em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Então, em tudo isso já não pecou com os seus lábios. Caramba! Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, tinham combinado ir juntos, condear-se com ele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, resgatando o seu manto, lançaram pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Aqui a gente, né, normalmente tem um julgamento muito horrível sobre esses supostos amigos, né, que na verdade eles eram amigos da onça aqui. Mas a gente vai perceber que na verdade esses amigos, eles só tinham uma teologia bem errada. Eles só tinham um olhar muito errado, eles tiveram muitas precipitações. Eles deixaram que tudo que eles estivessem pensando descesse para o coração e eles falassem como se fosse uma verdade realmente, né? Mas a gente vai ver que os seus amigos, eles vieram numa boa intenção. Eles vieram consolar, eles ficaram 7 dias com eles, eles sentiram a dor, choraram por ele, né? Ficaram ali para o consolar. Mas a gente vai ver que depois, então, é que vão acontecer alguns equívocos, né? De pensamento deles e até de seus discursos. Mas, né? No mais, eles estavam com a boa intenção de ajudar o seu amigo. Então, isso também nos faz lembrar de que só porque às vezes a gente tem a boa intenção de sermos bons amigos para os nossos amigos, isso não isenta a gente de às vezes sermos insensatos e também de falar coisas que
não venham ser da parte do Senhor, né? Então, a gente tem que ter cuidado, porque só porque a gente vem com boas intenções não quer dizer que são as boas intenções de Deus também, né? A gente tem que estar, sim, sempre bem abalizado, a gente sempre tem que estar em constante oração e em constante, como posso dizer, nutrindo da nossa vida espiritual, para que a gente também possa ser bons amigos para as outras pessoas. Não basta só a gente ter boas intenções. A gente precisa, sim, estar aí com as nossas vontades alinhadas com as vontades de Deus, para que a gente possa ser também bons amigos, tá? Então, isso também é uma coisa que a gente pode aprender aqui já com o início de Jó. Vamos ler, então, agora o capítulo 3, que seria o primeiro diálogo, então. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoar o dia de seu nascimento. Aqui está um ponto. Ele começa a se lamentar. E o que a gente vai perceber muito é que Jó, ele abre o seu coração, ele expõe sua angústia. Ele começa a pensar, né? Então, quando ele amaldiçoa o seu dia e tal, não é como se ele blasfemasse contra Deus, não é como se ele dissesse para Deus que ele não merecia aquilo, que Deus, por que Deus estava fazendo aquilo, que Deus era muito ruim, sabe? Querendo amaldiçoar Deus, dizendo que, né? Mas ele estava expondo as suas angústias, as suas lamentações. E o Senhor, ele tem interesse em ouvir as nossas lamentações. Quando a gente expõe com sinceridade, entendendo que o Senhor, ele vai nos fazer entender porque sobre aquela situação da nossa vida, vai nos dar força sobre aquilo. Quando nós entregamos nossas lamentações debaixo de um senhorio do Senhor, reconhecendo esse senhorio. Então, Jó, ele vem trazer isso, né? A gente às vezes pode olhar e pensar, tipo, nossa, meu Deus, que coragem que ele tinha. Realmente, tem que ter uma coragem, mas não uma coragem como se fosse uma petulância, mas uma coragem para realmente abrir o nosso coração em verdade, às vezes falar coisas que a gente acha tão horríveis, que há dentro de nós, sentimentos tão carnais assim, mas que a gente tem a coragem de chegar diante de Deus e deixar isso, sabe? E abrir, rasgar o nosso coração e falar: Deus, eu estou sentindo isso. Deus, eu sei que isso é errado, mas eu tenho sentido isso. Me ajuda, eu preciso caminhar em verdade contigo, eu preciso te fazer saber disso. Às vezes a gente olha pra nós e encontramos coisas que realmente não prestam. E a verdade é essa, a gente não tem muitas coisas que nos façam nos orgulhar. Nossa natureza carnal tem vários traços que nos faz repensar muitas coisas, né? Se nós somos realmente pessoas tão boas assim. Então, mas Jó, ele vai trazer isso. Essas lamentações que ele traz, que ele rasga diante de Deus, que também deve ser um exemplo para nós, né? Às vezes a gente rasga, sabe o quê? As lamentações com outras pessoas que não vão trazer bons conselhos. Jó, em alguns momentos, vai ter ali maus conselhos. Então, muito mais que nós possamos, então, rasgar nosso coração, contar essas nossas mazelas para o Senhor, justamente encarando esse senhorio de Deus, né? Que ele vai entender o nosso coração, não falar com ele de forma petulante, né? Mas falar com ele com reconhecimento de que ele é o Senhor sobre todas as coisas e que ele sabe todas as coisas e que ele vai me fazer entender, às vezes sim, às vezes não, mas que ele vai me guiar para que eu possa caminhar e estar mais perto dele, independente daquilo que eu esteja sentindo, né? Independente daquilo que esteja passando, mas que aquilo vai me fortalecer para estar mais perto dele e para então continuar a caminhada. Nós vamos continuar então. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode
escurecer o dia o espante, aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre em conta dos meses, sim, que seja estéril aquela noite, e dela seja banido os gritos de alegria. Maldiçoem naquele que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas no seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar do alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que me amamentassem? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso com os reis e os conselheiros da terra que constituíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram suas casas de prata, ou com um aborto oculto, eu não existiria como criança que nunca vira a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que me concede luz ao miserável e a vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se enchessem a sepultura? Porque se concede luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez de meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água? Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Aqui, eu prometo que vai ser os últimos comentários, mas aqui a gente consegue perceber um coração rasgado, né? Ele vai falar sobre o nascimento, ele vai começar a cogitar. E se ele não tivesse nascido, como teria sido mais fácil? Se a mãe dele fosse estéril, se ele tivesse morrido antes de nascer, se ele tivesse morrido assim que saísse do ventre, se ele talvez tivesse sido, né, um aborto oculto, se ele tivesse... Enfim, ele começa a pensar várias coisas que pudessem ter acontecido antes de que ele nascesse, né, e acontecesse tudo aquilo até o momento que ele estivesse, como seria mais fácil. E isso é até comum. Você pode aí parar para pensar em quantas situações talvez você já tenha passado por situações da sua vida onde você pensou que talvez seria muito mais fácil se você não existisse. Seria muito mais fácil se sua vida não existisse, se a sua vida acabasse naquele momento. Que a melhor escolha talvez seria que, nossa, seria tão bom se nesse momento eu, minha vida fosse levada. Então, às vezes é um questionamento que não é um questionamento só de Jó, já foi um questionamento nosso. E é aquelas coisas que se passam na cabeça, né? Quando alguém está tão angustiado assim, que olha para tudo aquilo, que fica tão submerso pelas circunstâncias, por tudo aquilo que ele está vivendo, é natural do ser humano que venha esse tipo de questionamento. E aí, assim como Jó, muitas vezes nós temos no nosso coração, né? Talvez seria muito mais fácil se a gente não tivesse nascido. Se de alguma forma a gente não precisasse passar por aquilo. E isso é tão impressionante, isso é tão natural do ser humano,
que quando Jesus vai sofrer, né, vai chorar no Getsemane, ele, de uma forma tão humana, fala ao Senhor, né, se possível for, que afaste de mim esse cálice, porque ele sabia que ele precisava sofrer tudo aquilo, para que a missão dele fosse cumprida, para que realmente houvesse esperança sobre o povo. Mas ele deixa ali, Jesus, ele deixa ali o seu coração humano, ele deixa ali a parte humana dele transparecer, para mostrar também, né, e dizendo assim para Deus que, olha, humanamente eu não queria passar, humanamente é dolorido, humanamente é sofrido, mas Jesus, ele vai aqui colocar tudo aquilo que a gente já disse, né, que nos traz como exemplo, que ele coloca a sua vontade debaixo do senhorio de Deus, porque Jesus vai dizer o quê? Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, a gente consegue aqui entender com Jó e também pensar um pouquinho sobre esse momento de sofrimento de Jesus, que existe essa angústia, esse questionamento, essas coisas que passam na cabeça, natural, né? Elias teve o seu momento também que é considerado até, né, como um momento de angústia, de depressão profunda. Então, as circunstâncias trazem isso ao ser humano também, as coisas da vida. E muitas vezes existe esse questionamento, né? E Jó vai deixar aqui esclarecendo. Então, quantas vezes a gente já não teve esse tipo de questionamento na nossa cabeça, né? Teve essas coisas no nosso coração, esse sentimento. Mas assim que a gente possa fazer assim como Cristo, que consiga entender que a vontade do Senhor, ela tem um propósito, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que a nossa vontade esteja debaixo do senhorio de Deus. Então, Jó vai abrir seu coração. O processo dele vai demorar um pouco mais, e a gente vai ver que, né, às vezes a gente passa por um processo bem dolorido, mas que quando a gente permanece, né, colocando isso debaixo do senhorio do Senhor, ele vai nos fortalecendo aos poucos e vai nos guiando neste momento de angústia, né? E também aqui ressaltar que não existe algo errado de você abrir o seu coração para Deus. Não existe algo errado de você trazer lamentações do quesito de se lamentar por aquilo, né? Lamentar é diferente de murmurar. Lamentar é justamente abrir aquilo como aquilo está te fazendo sentir para Deus, né? Então, Deus não se torna menos poderoso ou menos soberano porque você tem dúvidas, porque você se sente angustiado, porque você né, faz esses questionamentos. Deus não se torna menor por isso. Mas quando nós conseguimos abrir tudo aquilo que passamos no nosso coração, essas dúvidas, essas angústias, todos esses questionamentos, debaixo do senhorio de Deus, sabendo que Ele é Deus soberano, nós só temos a crescer com isso, porque nós nos tornamos mais sensíveis, nós colocamos isso debaixo da vontade de Deus, e isso permite com que Deus trabalhe em nossa vida, para que nós possamos então se parecer mais com Ele. Então, nesse início de livro, nesses 3 capítulos, eu acho que a gente já pode ter aqui alguns maravilhosos ensinamentos, né? Que é essa questão desse coração de Jó, de que ele era tão íntegro, tão reto como o próprio Deus diz, mas isso também mostra que ele tinha os lamentos que ele sofreu e como se passava, né? Ele abre esse coração, mas ele abre esse coração aqui para que a gente possa entender o que se passa, né? E também poder aqui olhar, e talvez às vezes a gente já passou, passe ou está passando por um momento desse, mas que fique aqui então uma palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, de que o Senhor, Ele sabe de tudo isso que você tem passado, sabe de todas essas coisas que nós temos passado e que há no nosso coração. E então eu te encorajo, né, a rasgar o seu coração na presença de Deus, porque eu tenho por certo que você vai sentir o bálsamo dele na hora certa, que você vai ter a resposta na hora certa, que você vai entender na hora certa, né, quais são os propósitos de tudo isso para a sua vida. Deus, ele tem boas vontades, porque a vontade
vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então confia nele e coloque todas as suas angústias, todos os seus pensamentos, todos os sentimentos debaixo do senhorio de Deus. Amém? Um beijo da Sá e até amanhã!